Olá a todos. Esse daqui é um vídeo da produção do portfólio do curso da área de humanas da Uninter. E nós estamos aqui reunidos. Eu sou o Rodrigo Oliveira. Nós temos aqui a acadêmica Marcilene Batista, o acadêmico Fernando Pereira e o acadêmico Tiago Alberto participando desse debate sobre o paralelo entre a cidade de Altamira, no norte do Brasil, e a cidade de Fall River, no nordeste dos Estados Unidos. Então, nesse trabalho, nós vamos apresentar um paralelo daquilo que pesquisamos e gostaríamos de contar com a participação aí de qualquer pessoa que venha assistir esse vídeo, que você deixasse a sua opinião e você enviasse perguntas, se fosse o caso. Então, nós vamos iniciar falando sobre a cidade de Altamira, e eu queria convidar a Marcilene a fazer a introdução dessa cidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre Altamira. Altamira é uma cidade localizada no estado do Pará e ela tem uma região, uma localização muito estratégica, né? E por isso ela tem os olhos de toda a população brasileira voltada para si. Altamira, ela já sofreu alguns, vamos dizer assim, alguns problemas, mas também alguns avanços. Ela já teve a construção, passado por ela, já tivemos ali os olhos voltados para o pessoal, os soldados da borracha, que já estiveram ali explorando a borracha. Tivemos também ali a construção da Transamazônica, que passou por ela. E um dos últimos acontecimentos é a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Né? Essa construção dessa usina trouxe um grande número de pessoas, talvez não esperado por Altamira, que trouxeram alguns problemas para a região. Mas também nós vamos falar dos pontos positivos deles. Mas, a princípio, houve um grande crescimento, principalmente crescimento na violência da cidade. Aí eu gostaria de chamar agora o Tiago para ele continuar falando um pouquinho mais a respeito disso. Olá a todos. Bom, como a Marcilene pontuou agora, Altamira teve uma transformação muito rápida e isso causou algumas coisas, mas nós também não podemos deixar de falar sobre coisas boas que começaram a acontecer lá. Até porque essa questão do crescimento precoce fez com que autoridades tivessem que tomar medidas rápidas, né? Então, com isso, a gente vê algumas coisas melhorando em Altamira. A própria BR-163, que já estava parada há muito tempo, ela foi acabada recentemente. Até pela construção da Belo Monte, foi preciso construir um porto, e esse porto ele vai ser bem utilizado para o comércio, né, para agilizar na saúde, em tudo, né? E aí, com isso, nós vimos uma sede da FUNAI que foi fundada lá em Altamira para tratar sobre os assuntos dos povos indígenas, que tem bastante lá, né? E com isso, assim, a gente podemos ver que Altamira, mesmo passando por certos momentos de dificuldade, ela está se reinventando, se renovando. Altamira ainda está viva. E acredito que ao longo do tempo aí ela vai chegar ao tamanho, né, a grandeza que ela representa para o pessoal da região. Agora os acadêmicos, o Rodrigo e o Fernando, vão falar um pouco sobre a região de Fall River, que é com quem a gente vai fazer a comparação. Sim, Fall River é uma cidade que já foi polo industrial no final do século XIX, na indústria têxtil, em todo o mundo. Não é? Então, uma cidade que viveu uma época de ouro aí no final do século XIX, aonde tiveram indústrias, que somente uma das indústrias ela empregava 6.000 pessoas. Não é? No começo do século XX, Fall River chegou a ter 130 mil habitantes. Não é? Era uma cidade próspera, era uma cidade de referência, localizada ali, estava muito próximo de Boston, próximo aos portos, na costa leste americana. E foi uma cidade assim que realmente era referência no mundo. Atraiu muitos investimentos no começo do século XX, e foi muito próspera aí até meio do século XX.
Foi quando, então, com a globalização, foi quando, por causa da queda da Bolsa de Valores em 1929, muitas indústrias quebraram e começaram a se ausentar. Depois também com a concorrência de outras empresas entrando nesse mercado também, as indústrias de Fall River sofreram um golpe muito grande e acabaram saindo da cidade. Hoje em dia, o que você vê de Fall River é uma sombra daquilo que foi no passado. Não é? Só que essa saída, de repente, causou uma mudança social e econômica muito grande na cidade e sofreu um impacto bastante forte, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, até culminar aí no início dos anos 60, quando realmente a cidade não era nem perto da potência industrial que foi outrora, não é? Mas houveram mudanças a partir de então, e o Fernando vai apresentar para a gente as mudanças recentes da cidade. Então, e no final do último século, né, na última década do último século, as últimas indústrias têxteis, né, acabaram em Fall River, as últimas que tinham sobrevivido acabaram indo embora também, o que gerou um tempo difícil na cidade de Fall River, o que muitas pessoas ficaram desempregadas, apareceram muitos drogados, e a cidade foi bem abaixo, né? E depois de um grande tempo, né, uns 20 anos, né, de um período de 20 anos bem fraco na cidade, nos últimos 10 anos a cidade de Fall River tem se reerguido. Algumas construções, né, viárias, alguns complexos viários, construções de novas pontes ligando Fall River a outras cidades ou a outro estado, o estado de Rhode Island, perto de Fall River, né, que é divisa de estado, né? Essas construções voltaram a trazer investidores para Fall River. Os maiores mercados americanos estão em Fall River, alguns que não estavam nas cidades próximas, vieram para Fall River, né? E agora Fall River é uma cidade que quem mora em Fall River não precisa sair para comprar nada, tudo tem em Fall River, né? Então a cidade está se reerguendo e agora um projeto de 20 anos da construção da linha férrea, né, do trem, vai estar em projeto e o governo americano disse que agora vai finalizar o projeto e o trem vai chegar até Fall River, né, que vai ligar facilmente os moradores até Boston, que é a capital aqui do estado de Massachusetts. E isso está trazendo grandes investidores novamente para Fall River e alguns dizem que em 5 ou 10 anos Fall River voltará a ser uma grande potência da nação americana. Dessa maneira, então, nós podemos verificar no estudo de caso dessas duas cidades que, em comum, essas duas cidades elas sofreram teve um certo momento na história de ambas as cidades em que as cidades sofreram um golpe econômico e social muito grande. As cidades passaram de uma precariedade e elas tiveram então que se reinventar. As cidades elas tiveram que se reerguer e elas tiveram que passar aí por um processo de estrutura, de planejamento, para que elas pudessem então se adequar à nova realidade, né? E percebemos que houveram pontos positivos, né? Ambas as cidades conseguiram atravessar o seu momento mais difícil e hoje elas encontram já um equilíbrio econômico e vê aí no futuro uma perspectiva de crescimento e sustentabilidade, né? Então eu gostaria que a Marcelene ou o Thiago falasse sobre o que Altamira vive hoje e depois o Fernando pode falar para a gente o que Fall River vive na atualidade. Bom, em relação a Altamira, a gente tem uma pesquisa feita recente, a gente vê que a maioria da população de Altamira vê com bons olhos o futuro de Altamira. Nós temos o fator, talvez o fator principal e o que trouxe Altamira a conhecimento maior é a questão da Belo Monte. E isso divide opiniões, né? Se a Belo Monte, de fato, ela foi uma coisa boa para a região ou não.
Na verdade, a discussão ela existe, mas dados mostram que a maioria concordam que foi uma coisa boa, porque trouxe muitas coisas. A gente vê, por exemplo, locais que o esgoto era céu aberto e hoje não é mais, né? Talvez a Marcilene pode compartilhar também um pouco de dados para nós, Marcilene. Tá com o áudio cortado, Marcilene. Liga o seu microfone. Nós temos também construção de faculdades na região, né? Que antes não tinha, asfaltamento de avenidas, também se eu não me engano, uma criação de vilas, né? Nós tivemos esses dados também. Então, uma melhoria mesmo para a população. Isso trouxe benefícios também para a cidade. Apesar de hoje, em sua maioria, as pessoas estarem olhando só o lado ruim, né, da construção dessa usina, ou, enfim, que seja de alguns investimentos feitos na cidade, mas também nós temos que olhar para o lado bom disso, né, que trouxe, sim, alguns avanços para a população. O que se precisa hoje, é claro, um melhor gerenciamento das políticas públicas, mas nós acreditamos no crescimento de Altamira, sim, para um futuro muito melhor. Fernando? Em Fall River nós temos visto novamente o crescimento da cidade, investidores, né, pessoas com dinheiro voltando a investir na cidade, né, vendo o que tem acontecido, né, as novas construções, o que está acontecendo, a ajuda do governo com a construção da ferrovia, né, e muitos investidores têm vindo para a cidade e os moradores da cidade estão animados e empolgados com um novo crescimento da cidade. Sim. Em uma pesquisa que nós vamos anexar com esse trabalho, um portfólio, com os moradores da cidade de Fall River, a gente percebe que a população hoje está otimista quanto ao futuro de Fall River, percebe que os novos investimentos estão atraindo pessoas e olhares para Fall River, e a perspectiva é muito boa, é de progresso, e a gente pode caminhar nas ruas e perceber que é uma cidade em obras, é uma cidade que está caminhando para o futuro, assim como Altamira, e a gente deseja aí o melhor para as duas cidades. Infelizmente, a gente é limitado pelo tempo nesse vídeo. Obviamente, uma discussão dessa não pode ser estendida em apenas poucos minutos. A gente precisaria de muitas horas para falar disso, mas para vocês poderem apresentar a opinião, gostaríamos que os nossos amigos e convidados expressassem se tivessem algo a dizer, e com certeza o material é bem extenso, nós temos aí fontes e materiais para poder sanar aí qualquer dúvida ou questão que vocês venham a ter. Ok? Obrigado, Marcilene. Obrigado, Thiago. Obrigado, Fernando. E a gente continua aqui, lutando pelo progresso. De Fall River, pelo menos, né? De Altamira, a gente só pode desejar o melhor. Desejar o melhor, exato. Está desejado. Se depender das nossas expectativas. Ok? Muito obrigado, então. Obrigado a todos. Encerramos aqui o vídeo.